Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar a nossa live hoje, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, dar graça. Mais um dia se passou e nós estamos aí para juntos adorarmos o Senhor. Amém? Os irmãos vão compartilhando aí, vão chamando os irmãos aí para nós estar meditando hoje na palavra de Deus. Mais uma porção da palavra de Deus hoje. Amém? Glória a Deus. Esperar os irmãos estão entrando aí. Não sei se está. Paz do Senhor. Esperar os irmãos chegando aí. Irmã Andréia, Viviane. Deus abençoe. Esperar mais os irmãos entrar aí. Amém? Para mais um dia nós estarmos aprendendo da palavra do Senhor, ver o que o Senhor tem para nossas vidas hoje. Amém? Renata, Deus abençoe. Paz do Senhor. Amém? Vamos começar. Queria convidar os irmãos para abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 4, vamos ler o versículo de número 16. Amém? Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Bem, vamos estar lendo aí para nós começarmos. Os irmãos vão entrando aí, vão compartilhando e nós vamos adorando o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ler? Você tem sua Bíblia aí? Leia comigo. Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: Achegamo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. Amém? Talvez você está com uma tradução aí que tenha uma outra tradução, mas o sentido é o mesmo. Graça e misericórdia no tempo oportuno. Amém? Vamos fazer uma oração. Enquanto isso, os irmãos vão entrando aí e acompanhando conosco. Amém? Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho querido, queremos te louvar, queremos bendizer, queremos glorificar o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem dado graça. Senhor, e a tua misericórdia tem sido sobre as nossas vidas. Pai, que nesse dia nós possamos aprender mais de ti, que nós possamos buscar mais do Senhor, confiadamente podermos chegar até o trono da tua graça, para que nós possamos achar graça, misericórdia, perdão, socorro, para que no tempo da angústia nós sejamos socorridos por ti, Senhor. Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para nós aprendermos essa palavra, para guardarmos, Senhor, esta palavra, confiarmos nesta palavra e no dia da angústia podermos tê-la, Senhor, como nosso socorro. Pai, assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então vamos estar meditando nesse versículo. Os irmãos que estão entrando aí, eu acho que a irmã já colocou ali, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Temos visto, passando alguns nomes aqui, eu não estou conseguindo ver, irmãos, mas sejam todos bem-vindos, né? Em nome de Jesus. Quando nós olhamos essa palavra, nós vamos ver nesse versículo duas palavras bem interessantes: graça e misericórdia.
apesar que algumas pessoas possam dizer que a graça e a misericórdia são uma palavra sinônimos, ou seja, o mesmo sentido, nós olhamos aqui e vemos que nesse versículo existem as duas palavras, graça e misericórdia. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que uma é diferente da outra. Uma tem uma ação diferente. Para nós acharmos graça, a Bíblia diz aqui que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça, para que recebamos a misericórdia. E aí então achamos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Às vezes a gente passa, lê a Bíblia, decora o versículo, mas quando a gente vai meditar, quando nós vamos, como diz a palavra, dessecar esse versículo, quando nós vamos esmiuçar, examinar a palavra, nós entendemos o verdadeiro sentido para qual aquela palavra foi colocada. Então, quando nós olhamos aqui que a graça, né, o trono é da graça, chegamos ao trono da graça, né, para ver se nós recebemos a misericórdia e a graça. O que acontece? Eu quero falar aqui um pouco sobre o trono da graça. Nós poderíamos fazer aqui o que nós dizemos de figurativo, esse trono da graça. Apesar de que o trono da graça não é um lugar estabelecido, não é uma cadeira, mas eu quero colocar aqui como se fosse uma cadeira. O que é esse trono da graça, essa unção de Deus, essa proteção de Deus? Então imagine esse trono, um trono espiritual, mas agora nós vamos colocar ele como um material, como um objeto, para que você entenda o processo que esse versículo quer dizer. Ou seja, quando nós olhamos esse trono da graça, nós vamos ver que esse trono, ele se baseia, ou ele fica baseado em vamos dizer aqui, 4 pernas, podemos dizer. Ou seja, o trono, a graça de Deus, ela se baseia, ela está firmada na misericórdia, no amor, na graça e no perdão. Depois, imagina aqui uma cadeira, vamos dizer assim, uma cadeira. Então agora nós temos as pernas, mas nós temos a base, aonde se assenta. Aonde se assenta é a justiça. Porque se não houver a justiça, a misericórdia, o perdão, a graça, ela não se sustenta. Então a misericórdia, o amor, a graça e o perdão, ela está segura. É na justiça que ela se firma. E como encosto desse trono, aqui como eu estou assentado aqui na cadeira, os irmãos estão aí, o encosto da cadeira aqui é a fidelidade. Então eu quero colocar imaginário, eu quero que você entenda como é esse processo para nós chegarmos a encontrarmos o socorro na hora da angústia, socorro na hora da nossa necessidade, como diz aqui o versículo, no momento oportuno nós acharmos graça. Nós precisamos entender que esse trono, ele está firmado no amor, na misericórdia, no amor, na graça, no perdão, na justiça e na fidelidade. Amém? Eu vou ser rápido hoje, não vou levar muito além, mas eu quero explanar para que os irmãos possam entender sobre o que nós estamos dizendo. A palavra misericórdia, ela no latim,
ela é misericórdia, é duas palavras. É miséria e coração. Ou seja, um sentimento no coração. Sentir a miséria no coração. Esse é o termo de misericórdia. Quando nós falamos, Senhor, tenha misericórdia, você está dizendo, Senhor, sente no seu coração a minha miséria. Lembra-se quando, lá em Números, capítulo 6, o versículo 23, 24, quando Deus instrui Arão a abençoar o povo, e ele diz que os seus olhos, sobre ti se levantam os seus olhos e tenha misericórdia de ti. Então, muitas vezes as pessoas acham que quando a gente fala de misericórdia, está menosprezando. Mas quando nós temos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, nós estamos tendo o coração de Deus sentindo a nossa miséria. Então, quando nós olhamos para essa palavra, ou esse, como eu disse aqui, a misericórdia é pelo qual Deus sente a nossa necessidade, pela qual Deus sente a nossa dor. Então, se nós colocarmos aqui no o plano de salvação de Deus para a nossa vida, o que Deus traz para nós, para a nossa vida espiritual, nós vamos ver que a primeira coisa que Deus tem ou teve de nós e tem do pecador é a misericórdia. Ou seja, Deus, a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Não tinha ninguém. Por quê? O sangue de animais, os holocaustos, já não encobria o pecado. Então Deus olhou e não teve ninguém. Então Deus teve misericórdia. Deus sentiu o pecado, Deus sentiu a dor, Deus sentiu a perca, porque Deus olhou e a Bíblia diz lá em Romanos que todos estavam indo a passo largo para o inferno. Então, a misericórdia de Deus, quando Deus olha e vê que toda a humanidade estava indo para o inferno, Deus teve misericórdia. Deus sentiu a nossa dor, Deus sentiu a nossa a perca, né, que toda a humanidade, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, não havia um justo. Então, Deus sentiu no seu coração a nossa miséria. Então, agora, Deus cria, a misericórdia de Deus, ela cria algo que gera essa misericórdia, né? E para nós não é diferente quando nós olhamos para alguém e nós sentimos a sua dor. Então essa junção da miséria com o coração, ela cria o amor. Então Deus olhou e Deus amou. A Bíblia diz lá em João 3,16, um texto áureo da Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Este amor que Deus teve de tal maneira, ele teve este amor porque gerou nele, quando ele olhou o mundo em pecado, gerou nele a misericórdia. Ele sentiu a miséria e essa misericórdia gera o amor. Então, quando ele sentiu que o mundo estava perdido, gerou nele esse amor, ele tinha que fazer alguma coisa. Mas quando ele olha, nós sabemos que Deus olha no céu, nada poderia pagar, na terra, nada poderia pagar. Então Deus enviou seu Filho amado para trazer a graça. Por que a graça? Porque nada mais pagava o pecado. Os holocaustos, o sangue de animais, as oferendas que faziam, nada pagava. E Deus olha, na terra não tinha mais o que pagar. Ouro, prata, não pagava. Então, ele olhou embaixo da terra, nos mares, nada podia pagar. Olhando
No céu, nada. Os anjos não podiam fazer. Então ele deu o seu Filho amado. E aí, João 3,16 prossegue dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, aqui, nós vamos ver que a misericórdia de Deus em ver o mundo em pecado gerou nele o amor, e o amor dele enviou o seu Filho por amor de nós para nos trazer o perdão. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. O que nós podemos olhar, o que nós podemos trazer dessa compaixão de Deus para as nossas vidas é mais ou menos o seguinte. Quando a mãe ela concebe um filho, o primeiro momento do corpo da mulher, ela sente um corpo estranho dentro do seu corpo. E a natureza, a natureza biológica, funcional do corpo da mulher quer expelir esse corpo para fora. Esse bebê, a primeiro momento, todos nós, a primeiro momento, né, nós somos rejeitados pelo corpo da mãe como um outro corpo estranho. Porque é provado pela ciência que nós não fazemos parte desse corpo. Nós somos um corpo enxertado e que sim, depois crescemos, mas a primeiro passo nós somos rejeitados. Mas ao passar do tempo, esse corpo ele vai se desenvolvendo e a mãe começa, através do cordão umbilical, ela começa a alimentar, ainda que involuntariamente, ela começa a alimentar, o processo de alimentar, e esse filho vai crescendo, até o ponto da mãe dar à luz. Após a mãe dar à luz, agora nós vamos ver que esta criança nascida, agora a mãe, por a sua vontade, ela amamenta, ela cuida, ela zela e ela protege. O que eu quero trazer para a nossa vida é mais ou menos assim. Quando nós estamos no ventre da nossa mãe, é misericórdia. Mas quando nós saímos do ventre da mãe, e ela começa a cuidar, mesmo sendo fora um outro corpo, e ela começa a cuidar, ela alimenta, ela cuida, isso é graça. Então, enquanto está nela, ela gera, ela é a misericórdia de Deus. Nós somos gerados em Deus. E depois, nós, nascido em Deus, nascido na misericórdia, nós somos cuidados por Deus em Cristo Jesus, que é a graça. Então, talvez, eu não sei se os irmãos estão entendendo, acompanhando o meu raciocínio, mas nós somos gerados na misericórdia de Deus. E o amor de Deus, ele nos faz com que a graça, o Cristo, que é a graça, ele possa cuidar de nós durante o nosso crescimento, nos alimentando, nos fazendo crescer. Então, isto é, no ventre da nossa mãe, a misericórdia. Nos braços da nossa mãe, no seio da nossa mãe, é a graça. Amém? E quando nós olhamos, nós vamos ver que essa graça, que agora é Cristo, né? Ele nos trouxe o perdão dos nossos pecados. Quando a Bíblia fala de perdão, nós vamos ver que a Bíblia fala que lá em Isaías diz que Jesus, agora nós estamos falando de perdão.
Isaías diz, lá, Isaías 53, bem conhecido, diz que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. O pecado que estava sobre nós, que era imputado a nós, ele levou sobre si. E a Bíblia diz que pelas nossas enfermidades, pelas nossas iniquidades, ele foi moído. Então, o perdão veio através de Jesus. Então, como eu disse, aí se sustenta os quatro fundamentos da graça de Deus. Primeiro a misericórdia, depois o amor de Deus, a graça e o perdão. Ela é uma sequência, uma coisa gera a outra até nós chegarmos a ter o nosso perdão. E como nós obtermos o perdão? A Bíblia diz, como eu disse agora, o assento, Deus, ele está assentado sobre o seu trono de justiça. Deus, ele é justiça. Muitas pessoas olham Deus como o Deus amor. Mas o Deus amor, ele é justiça. Ele cumpre a sua justiça. E nós vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 19, o versículo 11, diz assim, João dizendo, e vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Então, quando nós olhamos para a graça de Deus, quando nós olhamos para a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, e agora olhamos para a justiça de Deus, na justiça de Deus, muitas pessoas acham que justiça é só quando nós castigamos alguém. Justiça é só quando eu imponho algo que a pessoa faça. É uma justiça. As pessoas têm a justiça como má. Mas a justiça, veja aqui que João viu que ele julgava e pelejava com justiça, porque ele é fiel e verdadeiro. Então, quando nós olhamos para isso, Deus, ele peleja por nós. O assento do trono está sobre os quatro fundamentos que eu disse, mas os quatro se sustentam na justiça de Deus. Então Deus, ele é tão justo que quando a misericórdia dele, ela não pode ser de medida diferente. Não, porque ela está sustentada. A justiça, ela une os quatro fundamentos em uma só. Então, a justiça faz com que o amor e o perdão tenham a mesma ligação. A justiça e o amor têm a mesma, ou seja, a misericórdia e a graça têm a mesma ligação. E ela é sustentada. Então, a justiça de Deus faz com que ele possa nos julgar e pelejar por nós com fidelidade, porque ele é fiel. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos a confiança de que o Senhor, ele vai nos julgar e ele vai pelejar por nós com justiça. E essa justiça, ela tem por base o amor, o perdão, a misericórdia e a graça. Amém? Então, vamos lá. Quando nós olhamos e vemos a fidelidade de Deus, quando nós olhamos a fidelidade de Deus, agora, como eu disse, a fidelidade de Deus nesse trono invisível que a gente está criando aqui, esse trono espiritual, é aonde Deus se encosta, é onde Deus se descansa. Ele se descansa na sua fidelidade. O salmista, por várias vezes, o salmista diz que grande é a sua fidelidade dura para sempre. Então, a fidelidade do Senhor, ela é infinita, ela é eterna. Por isso que ela é o descanso do Senhor. Ele se descansa na sua fidelidade.
jamais, ele não muda, ele não tem variação, ele é sempre o mesmo, porque ele está descansado, ele está baseado nessa fidelidade. E o que é fidelidade? O que é ser fiel? Ser fiel é manter firme um juramento. Manter-se firme a um propósito. Manter-se firme àquilo que você se propôs a cumprir. E quando Deus, ele, desde o começo, a Bíblia fala que desde a fundação do mundo já está preparado um lugar de descanso para nós. E isso é a fidelidade de Deus, ela dura para sempre. Ela não muda. Isso é graça, isso é perdão, isso é misericórdia, isso é justiça. E a fidelidade, ela vem para cumprir tudo isso que o Senhor tem prometido. Tudo isso que o Senhor nos prometeu na sua palavra e que nós, ao longo do tempo, nós vemos que essas palavras, essa base desse trono tem se cumprido, ela tem se estabelecido e se mantido firme. A misericórdia do Senhor, a Bíblia diz, lá em Lamentação, capítulo 3, o versículo 23, diz que as misericórdias do Senhor, ela se renova a cada manhã. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Então, é essa fidelidade que a misericórdia do Senhor se renovando a cada manhã, quando nós pecamos, quando nós erramos, lembra que eu disse que quando Deus olhou e viu que o mundo inteiro estava indo a passos largos para o inferno, não havia um justo sequer, ele se compadeceu, ele teve misericórdia, ele chorou no seu coração por ver a nossa miséria e o seu coração gerou o amor, e o amor gerou a graça, e a graça gerou o perdão. Eu quero dizer para você que o Lamentação de Jeremias, capítulo 3, o versículo 22, o 23, diz exatamente isso. Todos os dias, essa misericórdia do Senhor, ela se renova. Ou seja, todos os dias pela manhã, o Senhor olha para mim, olha para você, olha para este mundo pecador, e essa misericórdia se renova. Ele tem misericórdia de nós. Se não fosse assim, olha o que o salmista diz lá no Salmo 74, se eu não me engano, se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse, nós já tínhamos sido consumidos. Mas esta é a razão de nós não sermos consumidos, porque esse processo que eu disse até aqui, que é a misericórdia, o amor, a graça e o perdão, todos os dias ele se renova na nossa vida. É por isso que nós não somos consumidos. É por isso que nós estamos de pé. É por isso que nós continuamos dia após dia. Amanhece o dia e o Senhor traz a sua misericórdia. E nós abrimos os nossos olhos, nós colocamos, ele traz a nós novamente todas as nossas faculdades mentais, os nossos movimentos, e nós começamos um novo dia. O que passou, passou. Não volta mais. Por isso, cada dia, quando nós acordamos, nós podemos dizer, como disse o salmista, deitei e levantei, porque o Senhor me guardou. Como é bom se nós entendermos esse versículo que nós estamos falando da misericórdia, graça, amor e perdão. E esse aqui na Lamentação de Jeremias dizendo que essa misericórdia, esse perdão, essa graça, esse amor, todos os dias, para uns às 5 horas da manhã, para outros às 7, para outros às 10, não importa. Você só abre os seus olhos, você só se levanta da sua cama, você só começa a andar porque isso se renova na sua vida. Porque isso traz de novo. E isso é uma fidelidade. E com isso vem a justiça. Ou seja, se isso não bastasse, a justiça vem e ajunta. Essa bancada é onde é fixado. A justiça é onde são fixados o amor, a graça,
o perdão e a misericórdia. Então fica junto. E aí vem o encosto, que é a fidelidade de Deus, que jamais ela muda. E o salmista diz, o Salmo 119, o versículo 90, diz assim, ó, a tua misericórdia estende-se de geração a geração. Então a fidelidade do Senhor, essa fidelidade é aquilo que ele prometeu, aquilo que ele assinou, aquilo que ele um dia jurou que faria. Todos os dias ela se renova. A fidelidade do Senhor de nos dar graça, de nos dar perdão, de ter misericórdia de nós. E o salmista diz assim que essa fidelidade, ela estende-se de geração em geração. E diz assim, ó, tu firmasse a terra e ela está firme, permanece para sempre. Ou seja, como prova de que a fidelidade do Senhor, ela realmente dura para sempre, ela não falha, o Senhor estabeleceu a terra. Passa reis, passa geração, passa nações, passa décadas, centenas, milênios, mas a terra permanece firme. Então a fidelidade do Senhor é assim, ela permanece para sempre. O versículo 91 diz assim, ó, conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Então, quando nós olhamos para isso, irmãos, nós podemos entender o que esse versículo quis dizer quando ele nos aconselha, dizendo assim, chegamo-nos ou achegamo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Amém? Como, né, eu diria, agora eu vou começar a pregar para você. Amém? Tudo isso que eu falei aqui é para que nós entendamos, irmãos. Quando aqui o escritor aos Hebreus, que é atribuída essa carta a Paulo, que nós devemos nos achegarmos, portanto, com confiança, confiadamente, junto ao trono da graça. Porque quando nós chegamos ao trono da graça, a misericórdia do Senhor já está em nós. Então, quando nós chegamos ao trono da graça, nós vamos encontrar ou recebermos essa misericórdia. E depois nós vamos achar graça para no tempo oportuno, na hora da angústia, na hora da dificuldade, nós sermos socorridos por o Senhor. Socorrido por estas 4 bases que nós falamos aqui, por essa unção da justiça de Deus e pela fidelidade de Deus. Portanto, o que eu quero dizer nessa noite a quem nos ouve, a quem nos assiste, você que ainda pode outro dia estar assistindo, eu quero dizer para você, e você passe essa verdade. Chegue com confiança. Chegue com confiança. Eu tive um pastor lá no Brasil e ele nos ensinava sobre oração. E ele diz, irmãos, eu observo que às vezes tem irmãos que toda oração ele está só clamando, clamando. Parece que Deus não ouviu, parece que ele não tem confiança de chegar até o trono da graça. Então, veja só como que as coisas podem acontecer. Desculpa, irmão, tomar uma água aqui. Quando nós não temos essa confiança de chegar ao trono da graça, parece que nós não temos a confiança de que Deus teve misericórdia de nós, de que Deus já estabeleceu esse amor. Então, hoje, nós somos conscientes, nós somos salvos, nós somos perdoados. O amor do Senhor está sobre a nossa vida. Olha o que diz lá o versículo 16 do capítulo 3 de João. Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho único por amor de nós. Que amor é esse? E para quê? Para que aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, irmãos, nós não estamos falando aqui que então Deus deu o seu Filho, agora eu posso viver de qualquer maneira porque ele me garante a vitória. Não. Não é assim. Os nossos pecados já foram perdoados. A cada dia a misericórdia do Senhor se renova na nossa vida. E nós precisamos ter essa confiança, mas nós precisamos saber, entender que nós somos pecadores, que nós somos, essa graça foi imerecida. Essa graça foi porque Deus olhou e dentro dele gerou no seu coração esse amor por nós que estávamos perdidos. E ele enviou o seu Filho. E através do seu Filho, Jesus aceitou ser moído. Ele aceitou ser levado como um cordeiro. Ele não abriu a sua boca. Ele obedeceu ao Pai. Ele poderia, a qualquer momento, dizer, não, não quero. Mas ele foi e ele disse, Pai, está consumado. Aqui está a obra redentora. Aqui está o perdão. Então, nessa noite, a partir de hoje, eu quero que você entenda esse versículo. Como nós podemos chegar com confiança, confiadamente ao trono da graça. Já foi pago lá na cruz do Calvário. Já foi gerado no coração de Deus essa misericórdia. Essa misericórdia gerou o amor gerou a graça gerou o perdão, e a justiça pega tudo isso e nos justifica diante do Pai. Sabe o que é justificação? Justificação é você dever algo para alguém, e essa pessoa vir para você e dizer, olha, está aqui a sua conta, eu vou rasgar, não, você não me deve mais nada. Mas ser justo é ainda mais que isso. E é o que Deus fez com nós, através da justiça dele. Ele disse, olha, vocês não me devem nada, e ainda vou te dar um cheque em branco. Você coloca o valor que você quiser. Ou seja, chegue no trono da graça confiadamente. Você tem um cheque em branco, é a mesma coisa, né? Aqui a gente não usa muito cheque, mas no Brasil talvez alguém está ouvindo. Você recebeu um cheque, você devia R$1.000 para uma pessoa. E a pessoa fala, olha, você não me deve mais, está aqui, vou rasgar e eu vou te dar um cheque em branco. Você calcula o que você precisa, chega no banco confiadamente, pedindo no tempo oportuno a necessidade que você tiver. Chegue lá e assine esse cheque, coloque o valor que você quiser. É isso que Deus está falando para nós através da sua palavra. A nossa dívida, não deixe que o inimigo coloque coisas na sua cabeça. Não deixe que o inimigo venha colocar fardo sobre você. Porque muitas pessoas estão querendo levar um fardo que Jesus já pagou. E Jesus, ele diz ainda, lá em Mateus 11:28, ele diz assim, olha, se vocês têm fardo hoje, não leve o seu fardo, não leve a sua culpa, traga, vinde a mim, eu quero trocar o seu fardo. Então chegue até o Senhor com confiança que Ele vai trocar o seu fardo. Chega ao trono da graça com confiança, Ele vai trocar o seu fardo. Ele vai colocar o jugo, né? O jugo nós sabemos que é aquela peça, uma peça de madeira onde se colocava os dois bois juntos para puxar o mesmo peso. O Senhor está dizendo assim, eu vou me colocar junto com você para levar esse peso. E você não precisa levar esse peso. Eu já paguei na cruz do Calvário. E quando nós queremos levar o peso, irmãos, muitas vezes nós estamos achando que nós estamos fazendo bem. Ah, porque eu sou assim. Mas entenda o que a palavra do Senhor diz. Nós não devemos levar o peso que Deus já colocou no seu Filho. Os nossos pecados, o pecado da humanidade, cada dia pela manhã, essa graça, essa misericórdia, esse perdão, ele se renova. E nós somos livres. Então, se você sente essa culpa, se você ainda
quer algo do Senhor, esperando que ainda, não, eu tenho que fazer, não. A única coisa que você tem que fazer é se lançar aos pés do Senhor, é chegar com confiança. Senhor, eu preciso. Senhor, não é o meu irmão, não é o meu patrão, não é o governo que vai me ajudar, é o Senhor. A tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão, isso me sustenta. Né? Como Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta, porque é a graça que sustenta. Lembra quando eu disse? Quando Deus fala assim, olha, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, se porventura uma mãe esquecer, todavia eu não te esquecerei. Sabe o que o Senhor está dizendo? Lembra que eu disse que a graça é aquilo que nos sustenta, que sustenta o filho após o nascimento, está no ventre é a misericórdia. Após o nascimento é a graça que sustenta. Então, quando ele diz assim, olha, ainda que a mãe se esquecer de amamentar o filho, ainda que a mãe se esquecer do filho que amamenta, eu não esquecerei de ti. Eu vou te alimentar, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua salvação. A minha misericórdia vai estar sobre a sua vida, a minha justiça vai estar sobre a sua vida. Eu tenho já falado para algumas pessoas, para várias pessoas, aliás, quando alguma coisa vem sobre a minha vida, vem sobre o meu ministério, eu tenho uma tese, é meu, eu sempre falo isso, quem me justifica é o Senhor. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quem luta a minha peleja é o Senhor. Quem me julga, quem me castiga nas horas que eu preciso é o Senhor. Porque lá nós lemos a palavra, lá em Apocalipse 19, que diz que ele é fiel e verdadeiro, e ele julga e peleja as nossas pelejas com justiça. Então não se preocupe, a justiça do Senhor está sobre a sua vida. Ele vai julgar a sua causa com equidade. E a sua fidelidade jamais ele vai esquecer, jamais vai passar. Passará os céus e a terra, mas a sua palavra continua. E se ele diz que é a sua palavra, ele vai cumprir, ele vai zelar pela sua palavra. Lembra o que ele diz para Jeremias? O que vê, Jeremias? Uma vara de amendoeira. Disseste bem, porque eu velo pela minha palavra. O que o Senhor falou, está falado e nada vai mudar. Então, nessa noite, eu quero incentivar você. Eu quero instruir você. E junto, como diz o versículo, não é só para você, é para mim também. Chegamos, ou nos achegamos, vamos para o trono da graça com confiança, sabendo que lá nós vamos encontrar a misericórdia, a paz, o amor, o perdão, a justiça e a fidelidade do Senhor. Não importa qual seja a situação, é doença, lá tem cura. É problema, lá tem solução. É necessidade, lá tem sustento, porque o Senhor é aquele que provê. Amém? Pedi para a Andréia trazer o caderno. Deus. Amém, irmãos? Vamos estar orando pelo caderno. Aleluias. Continuo pedindo oração, né, para nossos irmãos. Pedi oração também pelo meu sobrinho Osni. Os irmãos conhecem Osni. Também continuar orando pela irmã Valdete, a irmã Marli, né, e por todos nós. Vamos orar uns pelos outros, irmãos. Nós somos todos carentes das misericórdias do Senhor. Amém?
Vamos orar? Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho querido, neste momento queremos te louvar, te adorar e bendizer o teu nome, Senhor, por tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas. Pai, aqui estão esses nomes nesse caderno e mais uma vez nós apresentamos a Ti, crendo que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos e que todos nós estamos em Tuas mãos. E somente a Tua graça e a Tua misericórdia é que tem nos sustentado. Somente o Teu perdão, Senhor, é que tem, Senhor, tirado a nossa culpa. E o Teu amor, Senhor, tem enviado o Teu Filho para nos dar esse perdão. A Tua justiça, Senhor, o Senhor tem guerreado as nossas lutas. Ó Deus, e a Tua fidelidade tem feito com que todos os dias, tudo isso se renova na nossa vida. E eu quero pedir que se renove na vida de cada um que está assistindo, Pai. Aqueles que ainda vão compartilhar esses vídeos. Pai, que possa alcançar milhares de pessoas e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Perdão aí, porque a gente está esse tempo de chegando o inverno, às vezes a gente dá uma engasgada aqui, mas só o Senhor para nos dar graça. Amém? Quero agradecer os irmãos que estiveram aí, compartilhe esse vídeo. Também vá no YouTube, está sendo guardado ali, você pode ouvir depois, também passar. E vamos continuar orando uns pelos outros. Amém? Amanhã o presbítero irmão Adalberto estará ministrando a palavra de Deus e nós vamos, fique atento aí, nós vamos estar passando os avisos no nossos grupos da igreja, com relação aos finais de semana, teremos novidades aí, Deus tem aberto a porta e nós continuaremos adorando o nome do Senhor. Amém? Então, uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Faça assim com a sua mão, amém? Onde você estiver, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe, no nome de Jesus, um abraço, boa noite. Amém?